sem cachaça. Fala, meus beauties! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cut crease, o famoso cut crease. Porém, já que a preferência de vocês é pelos tons de marrom, então é esse que a gente vai usar. Não usei o coloridão, que seria o meu favorito. Se eu te ajudo, vocês me ajudam. Clica aqui no like, se inscreve nesse canal, ajuda nós. Para quem não me conhece, sou a Dri Lucatelli, maquiadora profissional. Vamos fazer esse cut aí, ó, com excelência. O que nós vamos precisar? De um corretivo bem clarinho, de preferência um que seja um tom mais claro que o seu tom de pele. Vamos precisar das suas paletinhas e pincéis. Um de esfumar, um pequenininho. Vamos precisar de um de depositar sombra, são esses gordinhos aqui, e um de esfumar bem grandão. Para fazer o recorte do cut, a gente vai precisar de pincelzinho língua de gato, um pouquinho mais redondinho, mediano, e um redondinho pequeno. Então, para fazer a base do meu cut, para poder esfumar, eu vou usar esse corretivo da Boca Rosa, porque apesar dele ser bem sequinho, ele não craquela a região dos olhos, tá? Já para não craquelar. O tom que eu estou usando é o mais clarinho, uma esponjinha, e vamos assentar esse corretivo. Com ele bem assentado, nós vamos pegar o nosso primeiro pincel de esfumar e vamos entrar com o primeiro tom de marrom. Nenhum muito escuro e nenhum muito clarinho, será este aqui. No cantinho externo, uma bolinha. E a gente vai esfumando sem expandir para fora e nem expandindo ele para dentro, tá? Tentem ficar sempre no mesmo lugar. Agora que pigmentou bem, eu vou subir e vou contornar o meu olho até aqui no cantinho interno. Porém, eu vou evitar de descer na minha pálpebra móvel para depois não ter que sofrer tanto para limpar essa sombra. E vou tentar manter só no côncavo, tá? Não tenham medo de pegar sombra e pigmentar, hein, gente? Dei uma limpadinha no meu pincel. Agora eu vou pegar um tom um pouco mais escuro que ele e vou entrar dentro da onde eu já coloquei essa primeira sombra, tá? Limpei o meu pincel, vou entrar com um tom de marrom mais quente, exatamente no mesmo lugar que eu usei esse mais escuro. Limpei o meu pincel, agora a gente vai voltar com o primeiro tom de marrom. Vou sujar só um pouquinho o meu pincel e vou nas bordinhas externas, para tirar essa marcação que tá ali, tá bom? Mão sempre bem levinha. Quanto mais no final do pincel vocês estiverem segurando, mais levinho vai ficar o esfumado. E principalmente, não descer e nem subir esta cor pra cima. Sempre que precisar, pega a sombra de novo. Só nas bordinhas. Percebam que eu tô bem aqui nesse cantinho e eu tô dando uma esfumada realmente para ele desaparecer na minha pele, da mesma forma que eu já vou fazer nesse outro canto. Agora, eu vou pegar o nosso corretivo de novo, vou dar um pinguinho aqui e vou olhar lá em cima. Vocês percebem aonde ele marcou? Essa é a marcação onde eu vou ter que fazer o recorte. Vou deixar no dorso do meu dedo um pouquinho desse corretivo e a gente vai vir com este pincelzinho aqui para poder fazer o recorte, tá?
vocês percebam que aqui no final eu não expandi muito pra cá, porque a gente precisa o que agora? Vim com a esponjinha e assentando aos poucos esse corretivo que tá aqui. E para facilitar a entrada do nosso esfumado dentro do cut, sem ficar aquela marcação e aquela divisória, se você vir com muito produto aqui, vai ficar difícil de esfumar. E pode até abrir aqueles buraquinhos na nossa sombra. Então, para evitar, a gente deixa assim como tá e vamos ir assentando com a esponjinha, tá? Basicamente, assim que vai ficar, tá? Vocês percebam que bem nesse cantinho ainda tem um pouquinho de corretivo, tá molhadinho. E eu vou deixar assim pra pele ir absorvendo aos poucos enquanto a gente vai fazendo essa transição aqui, tá? Eu acho mais fácil dessa forma, porque se eu for querer assentar muito ali, pode acontecer sim, gente, da beiradinha da nossa esponjinha invadir o outro lado. E aí, pra consertar isso, minha gente, não é fácil não, viu? Então, a gente volta com o nosso pincel de esfumar. Vamos voltar com marrom intermediário primeiro, para começar a entrar nesse recorte. Limpei bem o meu pincel. Vou voltar com o último marrom, só aqui nesse cantinho, para devolver a cor e a nossa marcação de côncavo. Vou pegar um de esfumar um pouco menor, com o mesmo tom de marrom, só aqui nas bordinhas, ó, do nosso recorte, para dar um pouco mais de profundidade. E agora, com o primeiro tom de marrom, a gente vai trazer aqui para fazer a transição dessa segunda cor. Todo um malabarismo, gente do céu. Percebam que ele tá criando um degradê. Agora, bem nesse cantinho interno, eu vou vir com o nosso pincelzinho de depositar, vou de novo dar uma assentada nesse corretivo e vou passar uma sombra branca, tá? Se vocês não tiverem uma sombra branca, pode ser uma sombra off-white, uma gelo, fica a critério de vocês. Eu prefiro com a branca porque eu acho que para essa proposta de maquiagem de hoje, ela vai ficar bem melhor. E para quem tem um olho pequenininho igual o meu, né, o branco ele sempre abre o olhar, então eu gosto bastante do efeito. De novo, a gente vai voltar com o nosso pincel de esfumar, com o primeiro tom de marrom que a gente usou para fazer a transição deste branco com o marrom, tá? Vou voltar com o meu tom de marrom mediano e trazer de volta uma profundidade um pouco maior aqui nesse cantinho externo. Agora, na parte inferior, a gente não vai fazer esse degradê de cores numa diagonal. Então, a gente faz realmente ele retinho. Então, primeiro, eu vou entrar com um tom de marrom mediano, com um pincel de esfumar um pouquinho menor, tá? Vamos vir com o grande e o primeiro tom de marrom, que é o mais clarinho, só nas bordinhas. Vou pegar meu pincel de pó, ele tem um restinho de pó aqui ainda, vou só varrer o que caiu aqui no rosto. Agora, gente, agora a gente vai fazer a famosa fitinha branca no cut. Ele poderia ficar assim? Sim, ficaria apenas um cut. Mas o cut crease mesmo, ele é conhecido com aquela fitinha branca. A gente tem algumas formas de fazer ela. A gente pode usar o
Perfect Cut da Ana Paula Marçal. É um produto que eu gosto bastante. Ele é uma sombrinha cremosa, ó. Tem um preço bem legal e dura bastante. Ou a gente pode usar esse aqui da Inglot, que a proposta é a mesma, tá? É uma sombra cremosa, só que esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Pincel que eu uso, poderia utilizar esse? Sim. Eu particularmente não gosto, eu acho que ele dificulta bastante, mesmo ele sendo redondinho. Como eu tenho excesso de pele no olho, eu sinto dificuldade em colocar o pincel retinho ali. Eu gosto desse da Macrylan, que é o 04. Vou pegar um pouquinho de produto no pincel, vou deixar aqui no dorso da minha mão, vou ir pressionando o pincel até ele ficar bem sujinho, mais prensadinho, bem fininho. E aí, ó, uma pinçadinha. Agora é o famoso segura na mão de Deus, nem respira e vai. Depois que vocês fizeram a fitinha branca, para tirar essas imperfeições que ficam, porque sim, gente, quando você faz um cut em si mesma, é muito difícil a tua fitinha branca ficar 100% já logo de primeira. Então tem alguns truquezinhos. Agora a gente vai voltar com o marrom mais escuro e vamos por fora para ir dando profundidade e para dar a impressão que a nossa fitinha tá bem certinha. Então, vai sem medo com o mesmo pincel, tá, gente? Agora sim, agora a gente tá com a fitinha bem certinha, já arrumadinha. Se vocês quiserem, vocês também podem pegar uma sombra preta e dar um pouquinho de profundidade a mais nessa linhazinha de cima. Eu gosto bastante desse efeito. E agora eu vou fazer este outro olho e já volto. Pá! Voltei prontinha já. Fiz um detalhezinho na linha d'água com um pouquinho de branco, o mesmo branquinho que eu usei para fazer o nosso recorte do cut, tá? E eu espero de coração que vocês tenham aprendido e entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Inclusive, me fala se você gostou e se você usaria essa maquiagem, que eu quero saber. Se você não deixou o like e tá comigo até agora, vai, ajuda nós aí, pro YouTube entender que eu sou uma pessoa muito legal e tô trazendo muito conteúdo relevante aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, tchau! Até o próximo vídeo, né?